Bem-vindo a essa segunda aula do curso Produtividade ASAP. Hoje eu vou falar com você sobre foco. É um dos temas mais importantes dentro do universo da produtividade. É até complicado falar que um tema é mais importante que o outro, porque na verdade é uma construção, eles se conectam. Tá? Nenhum assunto que você vai ver aqui no curso, ele é isolado. Tá? Então, ele está ligado a outros fatores, né, e as coisas vão se encaixando. Então, é difícil falar que um é mais importante que o outro. Só que a questão do foco é um dos itens fundamentais para quem quer ser altamente produtivo. Se você for pegar as pessoas que realizam muitas coisas, as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais sucesso profissional, as pessoas que têm mais tempo livre, mais realizações, e você for estudar essas pessoas, o que a gente chama de modelagem, né? Você estudar o comportamento, o padrão dessas pessoas, para você poder, entre aspas, copiar. Quando você modela as pessoas de sucesso, você consegue identificar algumas características em comum. E uma das mais fortes é a questão do foco. Elas têm um poder de foco muito grande e muito preciso. Tá? Então, o foco é um dos elementos principais da produtividade. A gente vai explorar hoje aqui nessa aula falando um pouquinho sobre as questões do foco, como que você faz para focar. E essa palavra foco, ela está até um pouquinho batida já, né? Todo mundo hoje fala sobre foco, tá? Como você ter foco. A gente usa essa palavra sem nem pensar direito o que ela significa. Tá? Deixa eu focar aqui no meu trabalho. Você precisa ter mais foco. Ok? A gente vai ver então alguns elementos com relação ao foco, esse tema tão importante, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Pronto, já está aqui na tela, tá ok? Então vamos lá, começando a falar sobre foco. O que é foco? Vamos do princípio, a definição. Tá? Foco é energia concentrada, tá? Essa é a definição que eu mais gosto. Se você for procurar por aí, você acha várias definições sobre o que é foco, algumas explicações mais longas. Essa é a explicação que eu mais gosto, que para mim mais faz sentido. Foco é energia concentrada. Quando você pega uma energia, ou quando você pega os seus recursos, seja lá quais sejam esses recursos, pode ser tempo, dinheiro, esforço, e você concentra num único ponto, tá? Você está focando naquele ponto. Então, foco é você concentrar a sua energia, tá ok? Provavelmente vocês se lembrem ou vocês já brincaram, né, na infância com uma lente, né, uma lupa ali no sol. O que acontece? O sol é uma energia e você tem a energia do sol sentida ali em toda a área, né, onde o sol está pegando. E o que você faz? Quando você coloca ali a lente, tá, e a energia do sol bate ali na lente, o raio dela converge para um único ponto, igual está mostrando aí na imagem. Tá? Ou seja, esse ponto é o ponto de foco. Está focando, está concentrando a energia em um único ponto. E o que acontece quando você concentra a energia no único ponto? O que acontece na nossa brincadeira ali de infância? Tá? Que tem gente que pega isso daí para matar formiga, para queimar papel. Tá? Você vê que ele intensifica a energia existente. Tá? Ou seja, a energia que estava espalhada e distribuída, você pega e concentra ela num ponto e você potencializa aquela energia. Se você for transferir isso para o dia a dia, para o mundo corporativo, para a nossa linguagem de produtividade, quando você foca em uma atividade e você concentra os seus esforços, a sua atenção, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia naquela atividade, tá? Você potencializa o resultado daquela atividade. Ok? Então, o foco é isso, é energia concentrada. É você direcionar os recursos que você tem para uma coisa específica. Ok? Visto, então, a definição de foco, tá? É importante a gente falar o seguinte: foco e produtividade estão interligadas, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Não existe uma pessoa produtiva que não tenha foco. Tá? Alguns outros elementos, tá? Você pode até, como eu posso falar, abrir mão, tá? Ou então assim, ele não é tão necessário, seria um recurso a mais. A questão do foco não, é uma das coisas mais básicas quando a gente está falando de alta performance, de produtividade, de resultado acima da média. Você tem que ter foco.
Sem foco não existe produtividade, não existe alta performance. Tudo bem? Então, a grande pergunta que eu faço para você, que você tem que se fazer também o tempo inteiro, é o seguinte: onde eu estou focando? Onde que eu estou concentrando o meu tempo, a minha energia, a minha atenção, o meu dinheiro? Tá? Onde você está concentrando isso é para lá que está indo o seu foco. E aquilo que você foca, expande. Essa é outra frase que eu gosto muito. Tá? O que você foca, expande. É exatamente aquilo que eu mostrei naquela imagem da lente, né, na lupa, com os raios de sol. Tá? Você potencializa o resultado daquilo que você está focando. Tá? Então, onde você focar a sua atenção naquela atividade, naquela área da sua vida, naquela competência que você quer desenvolver, naquele resultado que você quer obter, aquilo que você colocar foco, aquilo vai crescer e vai crescer rápido. Tá? Onde você foca, expande. Tá, ok? Esse é um conceito muito importante. Então, focar é você saber exatamente onde você vai colocar toda essa sua energia. Tá? Se foco significa você pegar o que estava espalhado e jogar para um único ponto, tá? Você precisa saber, na hora de focar, em qual ponto você vai jogar. Que ponto é esse onde você está focando. Tá? Então, o foco está relacionado a você saber exatamente o que você quer e o resultado que você quer. Tá, ok? Só que vamos pensar o seguinte. Vamos falar do foco no conceito ali original, tá? Da física, da mecânica, quando você tem uma lente, por exemplo, uma câmera fotográfica. Tá? Quando você vai fotografar alguma coisa e você foca uma pessoa que está em determinado plano, o que acontece com as pessoas ou com a paisagem que está em outro plano? Ela desfoca. Quando você foca em alguma coisa, as outras coisas elas desfocam. E o que é uma coisa desfocada na fotografia? É uma coisa embaçada, que não está nítida, ela não está tão clara, ok? E é exatamente assim na nossa vida. Quando você foca em um ponto, você desfoca o restante, porque você está concentrando a sua atenção naquele ponto. Tá? Então, eu escuto algumas pessoas falarem o seguinte: Alexandre, em 2019, o meu foco vai ser melhorar a minha saúde, perder peso, abrir uma empresa, ir morar no exterior, empreender, largar meu emprego, casar. Ou seja, você está jogando a sua atenção, a sua energia para um monte de coisa diferente. Quando você fala que você foca em um monte de coisa ao mesmo tempo, na verdade você não está focando em nada. Tá? Porque quando você foca em uma coisa, você desfoca no restante, naquilo que está em outro plano. Tá? Dito isso, tá, a gente chega no seguinte conceito. O foco, então, não é só você saber aquilo que você quer. Isso faz parte, sim, do foco. Só que o foco é você saber também falar não para aquilo que não tem relação com aquele seu objetivo que você escolheu focar. Tá? Então, o foco não é falar assim, eu quero isso e pronto, então eu estou focando nisso. Para ter foco, de verdade, você vai precisar o tempo inteiro renunciar outras coisas. E muitas vezes é aí que está o problema, tá? De você abrir mão de outras coisas. Tá? Mas foco é você saber exatamente o que você quer e você renunciar a tudo aquilo que não tem relação com aquele seu objetivo. Ok? Não estou falando que a sua vida tem que ser 24 horas por dia baseado numa única coisa. Tá? Você tem vários papéis que você assume na sua vida. Tá? Você tem a sua área de relacionamento, saúde, a sua área financeira, a sua área espiritual, a sua vida social, e você tem que manter essas vidas balanceadas. Tá, ok? Você não pode negligenciar nenhuma área da sua vida. Tá? Mas aqui o que eu estou falando é de um resultado específico que você quer. Dentro de uma área da sua vida, tá? Que resultado que você quer? O que você mais precisa? O que vai fazer mais diferença naquele momento, naquela sua área de relacionamento, na sua área profissional, na sua área financeira? Aí sim você vai colocar o foco lá, ok? Então, você vai falar não para tudo aquilo que tira você daquela atenção, daquele ponto que você escolheu focar, tá? E você tem que saber exatamente onde que você vai concentrar a sua energia, os seus esforços, tá? Então, duas coisas importantes que a gente viu aqui: foco, saber exatamente o que você quer, e saber falar não para tudo aquilo que não tem relação com o que você quer. Tá? E lembra, onde você foca, expande. O resultado é mais rápido, tá? O resultado
ele é multiplicado em várias vezes, por isso que quando a gente fala de produtividade, não tem como a gente não falar de foco. Existem dois tipos de foco, tá? Agora que você já entendeu o que é foco e qual a importância dele, existe o que a gente chama de foco no objetivo e o que a gente chama de foco na tarefa. Qual que é a diferença desses dois? O foco no objetivo está mais relacionado com você saber o que você quer, o que você tem que fazer. E o foco na tarefa está mais relacionado ao como. Como você tem que fazer. Tá? Então, o foco no objetivo é você saber onde você quer chegar, que resultado que você quer ter, qual área que você quer melhorar, o que você quer desenvolver, ou seja, o que você está buscando, tá? Qual que é o seu objetivo, e você falar não e você se blindar para tudo que pode tirar você desse caminho. Tá? Todo tipo de distração, às vezes aparecem outras coisas no meio do caminho disfarçadas de oportunidades, e nem sempre são oportunidades. Tá? Então, o foco no objetivo é você saber exatamente onde você quer e você se manter fiel nesse caminho até você conseguir chegar nesse seu objetivo. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que falam que quer mudar de emprego. Tá? Eu preciso procurar outro emprego, que onde eu não estou gostando. Aí essa pessoa ela começa a procurar emprego, manda currículo para algumas empresas, coloca o currículo nas redes sociais, coloca na Cato. Aí depois de um tempo ela fala assim, não é em outra empresa que eu tenho que ir. Eu vou abrir um negócio próprio. Tá? Aí ela começa a procurar parceiros, pessoas conhecidas que têm um negócio próprio, e ela tenta abrir uma sociedade, entrar em sociedade junto com a pessoa. Depois ela fala assim, não é isso que eu quero. Eu preciso de um negócio já pronto, que já tenha um nome, já tenha uma metodologia. Eu não quero começar do zero, então eu vou para uma franquia. Eu vou comprar uma franquia. Daí ela começa a ver uma franquia. Aí depois acontece alguma coisa no serviço dela que melhorou um pouquinho. Não, deixa a franquia de lado, eu vou ficar aqui no meu serviço mesmo. Aí eu vou tentar uma promoção, que vai abrir uma vaga para gerência no departamento tal, então eu vou tentar aquela vaga aqui no meu emprego mesmo. Ou seja, ela vai mudando de objetivo. Tá? Essa pessoa ela não tem foco no objetivo. Tá? E você precisa, a partir do momento que você determinou o que você quer, o que vai fazer mais diferença para você e onde que você vai concentrar essa sua energia, você tem que ser persistente até você conseguir esse seu objetivo. Alexandre, isso quer dizer que eu nunca posso mudar o meu objetivo? Pode, desde que não seja por conta de uma desistência. Não estou conseguindo, está demorado, está chato. Se você está mudando o seu objetivo, porque assim, mudou os planos, você viu que não era aquilo exatamente que você queria, aí não tem problema nenhum. Tá? O problema é você querer uma coisa e você desfocar e ficar o tempo inteiro saindo daquele caminho. Tá ok? Então você precisa de persistência, tá? E você precisa de foco muito bem definido onde você quer chegar. Tá? Para você ficar naquele caminho até você conseguir aquele resultado que você quer. Esse é o foco no objetivo. O que seria o foco na tarefa? O foco na tarefa está relacionado à parte de execução. A partir do momento que você já determinou o que você quer, qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, você tem algumas atividades que vão te levar até esse seu objetivo. E o foco na tarefa é você fazer essas atividades de uma maneira concentrada, sem ser interrompido, sem você se distrair, tá ok? Então, eu dei um exemplo de uma pessoa desfocada no objetivo, aquela que fica pulando de objetivo, né, de um para o outro. Uma pessoa desfocada na tarefa é aquela pessoa que começa a trabalhar, aí pisca uma mensagem no celular, ela pega o celular e vai dar uma olhadinha no que é. Ou então ela trabalha um pouquinho, mas ela está com várias abas ali do navegador aberto, aí ela dá uma olhadinha, uma espiada ali para ver os resultados dos jogos da semana. Ou para ver o que vai acontecer nessa semana na novela. Tá? Ou então ela começa a trabalhar, aí aparece uma notificação, alguma coisa de rede social, aí ela dá uma paradinha. Ou seja, ela está o tempo inteiro se distraindo e se desfocando. Ou então uma pessoa que é o tempo inteiro interrompida, tá? Seja por telefone, por outras pessoas, por alguma coisa que toca ou chama a atenção dela. Tá? Essa pessoa ela está sem foco na tarefa. O foco na tarefa é você ter concentração e disciplina para você executar aquilo sem ser interrompido, sem coisas externas te atrapalhando, não só externas, internas também. Tá? Quantas vezes a gente está fazendo uma atividade,
aí depois o pensamento vai para uma outra coisa que você precisa fazer, aí você lembra de uma coisa que você tem que comprar no mercado, que está faltando na sua casa, de uma conta que você não pagou, e você tem que ligar para não sei quem, tá? Aí de repente você nem lembra o que estava fazendo, você fala assim, o que eu estava fazendo nessa tela mesmo? Tá? Por que eu entrei nesse site? Onde que eu estava? Então, você precisa se blindar das distrações e das interrupções. O foco na tarefa é a parte de concentração, disciplina e você não ser interrompido nem se distrair. Tudo bem? 2 tipos principais de focos, então, que a gente viu. E por que é tão difícil a gente manter o foco? Por que a gente desfoca com tanta facilidade? Por que as pessoas têm dificuldade em se concentrar, em seguir um caminho até o resultado que ela quer chegar? Tá? Hoje, quando eu falo hoje, né, na data de hoje em dia, é muito mais difícil de você focar do que antigamente, porque você tem muito mais opções, você tem muito mais oferta. Tá? A gente está o tempo inteiro conectado. Então, antigamente, quando você estava sozinho fazendo uma atividade, não tinha celular, não tinha internet, não tinha ninguém te interrompendo, era muito mais fácil você pegar e se concentrar naquela atividade que você está fazendo. Hoje, mesmo que você esteja sozinho, fisicamente falando, não tem ninguém ali do seu lado, tá? Hoje nós estamos o tempo inteiro conectados. Tá? Rede social, celular, então a parte de distração é muito fácil. A gente consegue se conectar com outras pessoas e com o mundo externo muito mais fácil. Hoje a gente tem muito mais oferta de serviços, de propaganda, de diversões. Tá? Então é só você imaginar, por exemplo, o tanto que você tinha antes de opções de diversão, tá? Ou de canais na TV. Aí hoje você tem na palma da sua mão, tá? Uma série enorme de filmes que você consegue acessar a qualquer momento, você que escolhe o que você quer assistir, que reportagem que você quer ver, que informação que você quer buscar a qualquer momento. Tá? Hoje em dia está tudo assim, ó, na palma da sua mão, muito rápido, em volume e quantidade muito grande. Então, hoje é muito fácil a gente se dispersar. A gente se distrai com facilidade, a gente tem muito mais opções. Eu quero fazer determinada coisa profissionalmente. Tá? Só que hoje tem tantas carreiras novas, tantas coisas atrativas, e a gente é o tempo inteiro bombardeado por uma enxurrada de propagandas e de conhecimentos novos. Tá? Isso tudo tira a gente do foco. A quantidade de oferta para a gente hoje é muito maior do que era no passado. Tem uma pesquisa recente que ela mostra que um único exemplar do jornal The New York Times, tá? O jornal de um dia do The New York Times, ele tem mais informação lá dentro do que uma pessoa no século XVII recebia na vida inteira dela. Tá? Então, eu vou repetir. Um único exemplar de um dia do The New York Times, o tanto de informação que tem naquele dia no jornal é mais informação do que uma pessoa recebia na vida inteira do século XVII. Essa pesquisa é uma pesquisa britânica, então eles falaram que é mais informação do que um britânico, do que um inglês recebia durante a vida inteira dele, o inglês do século XVII, para vocês darem uma olhada. Outra pesquisa interessante, ela mostra o seguinte: se você for pegar toda a informação disponível hoje no mundo, tá? Ou seja, todas as informações dos livros, tudo que tem hoje escrito, tudo que tem hoje na internet, todos os vídeos, ou seja, tudo que tem de informação hoje, em livros, na rede, e você for jogar tudo isso para DVDs, e você depois empilhar um DVD em cima do outro, tá? Ele vai e volta até a Lua 4 vezes essa altura. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então ele faz 8 vezes a distância da Terra até a Lua. Tá? Se você for empilhar um DVD em cima do outro, com todas as informações que tem hoje disponível no mundo. Tá? Então, são pesquisas, né, que apontam aquilo que a gente já sabe no dia a dia, por percepção mesmo. Que a gente tem uma enxurrada de opções, de ofertas, de distrações. Tá? Então, hoje, você desfocar e ir para um joguinho, ou ir te interromper, ou você parar para ver uma mensagem que piscou no celular,
ou então você achar que quer uma coisa e depois outra coisa aparece, você já se distrai e acha aquilo interessante também. Hoje em dia é muito mais fácil. Tá? A tecnologia, ela ajuda a gente em muitos pontos da nossa vida, inclusive na questão da produtividade, se você souber usar a tecnologia a seu favor. Tá? Imagina, por exemplo, quanto tempo que você gastava antes para pagar uma conta, que tudo você tinha que ir no banco, pegar uma fila, tá? E hoje você só vai em casos assim específicos, mas você resolve tudo pela internet. Imagina a facilidade e a agilidade da comunicação, o que antigamente era por carta, hoje você pega ali, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, é tudo instantâneo. Tá? Imagina antes, quando você tirava uma foto, aquelas câmeras de filme, depois você levava o filme lá num laboratório fotográfico para ser revelado, depois você pegava as suas fotos alguns dias depois. Aí hoje você está com o seu celular, você bate uma foto, você já vê a imagem na hora, você já envia essa imagem para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Ou seja, a tecnologia, tá, ela nem ajuda e nem atrapalha por si só. Ah, Alexandre, a tecnologia ela é boa ou é ruim quando a gente está falando de produtividade? Depende da forma como você usa. Se você for usar todos os recursos que ela te dá para você agilizar um monte de tarefa, ela está trabalhando a favor da produtividade. Agora, se você usa a tecnologia para se dispersar, se distrair, tá, e você acaba naufragando, não é navegando na internet, é naufragando na internet, você acaba o tempo inteiro ficando em joguinhos, em distrações, ela está atrapalhando a sua produtividade. Ok? Então, a tecnologia, ela te permite muita coisa boa, mas você tem que tomar muito cuidado para não ficar refém dela e para você usar ela de modo produtivo. Tudo bem? Como que funciona a mente humana? Por que a gente vai falar um pouquinho disso? Nós vamos ver mais para frente como que você turbina o seu poder de foco, como é que você blinda o seu foco, como é que você aumenta os resultados daquilo onde você decidiu concentrar a sua energia, como é que você se blinda de interrupções, distrações. Mas, para fazer isso, para você ter algumas mudanças de comportamento, você precisa entender o porquê que você faz as coisas que você faz hoje. Eu prometo que eu não vou me aprofundar muito nessa questão mais teórica, mas você precisa minimamente saber como o seu cérebro funciona para você saber a maneira mais eficiente de você configurar ele de uma maneira diferente, vamos assim dizer. Tá? É como se você estivesse fazendo uma nova configuração em uma máquina, então você precisa saber como que vem a configuração de fábrica dessa máquina. E o nosso cérebro nada mais é do que isso. Tá? O nosso cérebro, o nosso corpo, a gente é um sistema complexo. Tá? A gente é uma máquina, tá ok? Então, vamos lá. Você precisa entender o seguinte, a sua mente, o seu cérebro, ele tem um objetivo principal. E esse objetivo é te manter vivo. O objetivo número 1 do seu cérebro é a sobrevivência. Sobrevivência da espécie, da sua espécie. Tá? Então, ele vai fazer o possível para manter você vivo. E de que maneira que ele faz isso? Tá? Te deixando alerta sobre perigos que podem estar acontecendo, fazendo você fugir de situações que ele entende como sendo situações de risco, você evitar situações que possam colocar a sua sobrevivência em risco, ok? Essa é a função número 1 do seu cérebro. E essa função dele fazia total sentido lá atrás. Quando começou a humanidade, quando a gente tinha os homens das cavernas, tá? Porque assim, era muito mais exposto. Tá? Então você tinha os perigos naturais, você não tinha um abrigo, você tinha que sair e caçar o seu alimento, você tinha a questão de se defender de predadores. Tá? Então fazia todo sentido o seu cérebro ser inteiramente programado e projetado para a sobrevivência. Tá? Hoje em dia já não faz tanto sentido isso. Você não acorda hoje preocupado se você vai conseguir encontrar uma caça, tá, para você se alimentar. Você não acorda preocupado onde que você vai se abrigar da chuva, do frio. Tá? Então, tem algumas preocupações básicas com relação à nossa sobrevivência que hoje em dia não faz mais sentido. Só que a programação original do seu cérebro continua lá. Tá? O desenvolvimento da sociedade que deixou essas necessidades obsoletas, tá? Mas o desenvolvimento da sociedade é muito mais rápido do que a transformação
ali física do seu cérebro. Tá? Então, futuramente, é bem provável que a prioridade não seja essa, tá? E aos poucos isso vai mudando. Só que assim, a gente tem o nosso cérebro primitivo, vamos assim dizer, em que ele está o tempo inteiro checando alguma situação, se ela é de risco ou não, e fazendo a gente se evitar se expor a situações que ele considera de risco. Tá ok? Você vai entender onde que isso encaixa lá na frente com a questão da produtividade. Outra coisa que sua mente faz é o tempo inteiro tentar poupar energia. Aí esse poupar energia também está relacionado à questão da sobrevivência. Tá? Então, o que ela puder economizar de energia, tá, é um jeito de manter você também vivo. Então, por exemplo, tudo que ele entender que é algo novo, que você vai precisar de mais atenção, de mais esforço, tudo que ele entende como sendo mais complexo, ele tende a fazer você evitar. Tá? Então, você vai preferir sempre o caminho mais conhecido, um jeito que você já fez, tá? Uma maneira mais fácil, um atalho, um caminho mais curto, ou então simplesmente não fazer aquela tarefa, tá? Você ficar ali na sua zona de conforto. Isso está muito relacionado à questão da procrastinação, que a gente vai ver mais para frente também nesse curso, tá ok? Só que a sua mente está o tempo inteiro fazendo você economizar energia. E o que acontece? Os objetivos realmente importantes, as coisas realmente grandes que você quer conquistar na sua vida, vai te dar trabalho. Tá? Então, o seu cérebro está programado para fazer você, entre aspas, não ter sucesso. É como se no seu cérebro tivesse uma chavinha com duas posições que você pudesse selecionar. Uma posição chamada modo sobrevivência e a outra posição chamada modo desenvolvimento. E o seu cérebro ele vem de fábrica com a chave direcionada para o modo sobrevivência. Ou seja, para você conseguir coisas importantes, você, de certa forma, tem que fazer coisas e ter comportamentos e pensamentos diferentes daquilo que o seu cérebro foi programado de fábrica. Porque você não precisa, hoje, só ficar fugindo de perigo e se preocupar só com a sua sobrevivência. Tá? Muito pelo contrário. Tá? Se você fizer isso hoje, você está só passando pela vida. Você quer conquistar coisas diferentes, você quer produzir mais, você quer alcançar novas conquistas, só que isso é o seu cérebro racional que pensa e formaliza. O seu cérebro mais primitivo, e que na maioria das vezes ele acaba mandando nas suas emoções, ele quer que você evite um trabalho muito grande, que você se exponha a perigos, tá ok? Ele vai fazer você economizar energia o tempo inteiro. Outra característica da sua mente é a busca pelo prazer imediato. Por mais que você saiba que você precisa estudar para aquele concurso, que você precisa ter uma alimentação saudável e evitar comer doces, ou seja, todas as coisas que te levam a um benefício grande, só que lá na frente, o seu cérebro tem uma dificuldade de cumprir isso daí. Porque o seu cérebro emocional, não racional, o racional ele até consegue fazer essa distinção, mas o seu cérebro emocional, ele se preocupa só com o presente. Tá? Ele não pensa de forma temporal. Tá? Lá no futuro eu vou ter um benefício. Então, não, ele quer prazer imediato. O seu cérebro emocional, como se fosse o seu inconsciente, ele busca prazer imediato o tempo inteiro. Tá ok? E outra coisa importante de você saber também é que o seu cérebro ele trabalha a maior parte do tempo muito mais pela emoção do que pela razão. Tá? Falando aqui bem rapidamente, é como se nós tivéssemos 3 cérebros diferentes, vamos assim dizer. O nosso cérebro que a gente chama de reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, que ele tem essa função de manter você vivo. Depois, por cima dele, tá, você tem o seu cérebro, que a gente chama de sistema límbico. Tá? O sistema límbico, ele é o seu inconsciente. Ele tem um pensamento muito mais rápido, ele tem um pensamento muito mais intuitivo do que o cérebro racional, tá? E é ele que é responsável pela parte das emoções. E a maior parte do tempo, a gente está trabalhando nesse cérebro, no sistema límbico, no cérebro emocional. E por cima você tem uma outra camada que chama de neocórtex, ou seja, a nova camada, que é o seu cérebro consciente, o seu cérebro racional. Tá? Esse cérebro é o que veio depois. Ele é o mais novo. Tá? Então, tudo que você consegue fazer de contas, pensar racionalmente, você consegue
comparar, você consegue distinguir tudo que você faz de forma consciente e analítica, ok? Você faz isso através do neocórtex. E por trás dele você tem o seu cérebro emocional, que já existe há mais tempo, tá? E antes do cérebro emocional você tem o seu cérebro reptiliano, o seu instinto de sobrevivência, e geralmente esses dois acabam mandando e prevalecendo sobre o cérebro racional. Tá? Então é por isso que muitas vezes as pessoas sabem exatamente o que elas têm que fazer, mas não fazem. A parte da emoção dela está falando uma coisa contrária do que aquilo que a razão dela está pedindo para fazer. Ok? Não se preocupa tanto com essa parte teórica, aqui é só alguns conceitos, tá? Eu quero que você pegue o seguinte: o seu cérebro busca o tempo inteiro economizar energia, te manter vivo, te manter longe do perigo, longe de atividades que ele entende como coisas novas, complexas, o que possa oferecer algum risco. Ele está o tempo inteiro também buscando prazer imediato e trabalhando muito mais na base da emoção do que do racional. Tá? Fica com esses conceitos que vai ser importante para a gente usar um pouquinho mais para frente. Como que você faz para você ter mais foco? Aqui eu quero falar de coisas mais práticas, tá? Do que você tem que fazer. E esse foco desse slide que eu estou falando é o foco na tarefa. Ou seja, o como você trabalhar de uma maneira concentrada, sem distração, sem interrupção. Tudo bem? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó, feche todas as abas que você não estiver utilizando. Quando você está trabalhando no computador, tá? Deixa aberto no computador só aquilo que você efetivamente está precisando para o trabalho. Tá? Então, se você precisa conferir coisas num relatório e depois jogar no sistema, aí sim, você vai ter uma aba ali do relatório, a aba do sistema, mas deixa aberto no seu navegador somente aquilo que você precisa para o trabalho que você está executando. Tá? Porque se você tiver uma aba ali da internet aberta, da rede social, do seu WhatsApp, a tendência é que você queira dar uma espiada, dar uma olhada. Então não fica lutando contra a sua força de vontade. Não, eu vou deixar aberto aqui, só que eu não vou olhar, eu vou focar aqui. Não, não vai. Tá? Você vai uma hora ou outra dar uma espiada lá, e por mais que você se esforce e fale assim, não, não posso olhar, não posso olhar, não posso olhar, às vezes você nem foi e deu uma espiadinha nas outras abas. Só que você internamente estava nesse pensamento, eu não posso olhar, eu quero olhar, mas não posso, vou ficar aqui, ou seja, você desfocou do mesmo jeito. Tá ok? Você já não estava concentrado nisso, porque você estava pensando, devo ou não devo, vou ou não vou, tá? Deixa aberto só as abas que você está trabalhando. Só isso daí já vai fazer uma diferença enorme quando você for ver o dia inteiro, tá, seu de trabalho, principalmente para quem trabalha a maior parte do tempo no computador, o quanto que a gente perde de tempo vendo coisinhas paralelas, interrompendo para dar uma espiadinha em outras coisas, ok? Segundo ponto que eu marquei aqui, ó, desabilite todas as notificações das redes sociais. Tá? Apareceu, não só a rede social, e-mail também. Tá? Apareceu uma nova mensagem que te marcaram, aí pisca ali para você que você foi marcado ali no Facebook. Né? Aí pisca ali para você que entrou um e-mail na sua caixa de e-mail. Pisca para você uma nova notificação do grupo não sei das quantas. Tá? Desabilita tudo isso. Desabilita tudo isso, porque assim, se tiver habilitado, na hora que isso piscar ali para você, você vai parar o que você está fazendo e você vai dar uma olhada naquela notificação, tá? Aí você, de novo, está interrompendo, está parando o seu trabalho, aí quando você vai voltar para o seu trabalho, você sempre tem que dar um passo atrás para você ver onde você estava, o que eu estava fazendo mesmo, qual foi a última parte que eu escrevi aqui, tá, do que eu estava fazendo, aí você tem que sempre retomar, aí quando você tira o foco do que você estava fazendo e vai ver essas notificações, quando você tenta voltar ao foco, você sempre perde o tempo de ajustar o foco novamente, onde que você estava, você perde a linha de raciocínio, o seu trabalho fica prejudicado no sentido da qualidade, você comete mais erros, fica um trabalho de pior qualidade e você ainda perde tempo. Tá? Então, desabilita todas as notificações. Determine horários específicos para você olhar os seus e-mails e as suas redes sociais. Isso é fundamental, isso é importante e acredite em mim.
Você não precisa ver o seu celular o tempo inteiro. Você não precisa o tempo inteiro checar os seus e-mails. Tá? Você não precisa o tempo inteiro dar uma olhada se tem mensagem nova no WhatsApp. Ah, Alexandre, mas às vezes é coisa importante. O conceito do WhatsApp e o conceito de e-mail é que não seja algo para você ficar o tempo inteiro conectado. Tá? Não é para urgências. Se for alguma coisa urgente, a pessoa vai te ligar. Tá? Se for no trabalho, vai ligar no seu ramal. Se for algum conhecido seu, né, pega e liga o telefone. Tá cada vez mais incomum, tá? Cada vez mais raro a gente receber ligação e a gente ligar para alguém. Hoje em dia quase tudo mensagem. Tá? Isso daí é legal porque fica mais dinâmico, só que muita gente confunde isso achando que a pessoa tem que estar o tempo inteiro conectada à sua disposição. Então a pessoa não tem que estar o tempo inteiro à sua disposição e nem você deve estar à disposição dos outros o tempo inteiro. Senão você vira a agenda dos outros. Você tem a sua agenda, os seus objetivos, as suas tarefas para cumprir, só que toda hora que te manda uma mensagem ou que alguma coisa, você para e responde na hora, você vai ver na hora, você virou a agenda dos outros, você não tem sua agenda. São os outros que estão fazendo aí a sua agenda. Tá? E você está perdendo o foco toda hora. Tá ok? Então, mensagens por WhatsApp, e-mails, não é para ser visto o tempo inteiro ou na hora que mandam. Tá? O que eu sugiro que você faça? Determine 2 ou 3 vezes ao dia para você olhar. Eu faço logo pela manhã, então antes de começar as minhas atividades, eu dou uma olhada, tá, para ver se teve alguma coisa da noite anterior, tudo, né, alguma novidade. Aí eu pego e foco no meu trabalho, tá, faço aquilo que eu tenho que fazer. Aí depois, na hora do almoço, quando eu almoço e depois faço a pausa ali, um descanso, eu aproveito esse tempo para olhar de novo e depois no final da tarde. Então eu determino 3 horários diferentes, tá? E nesses horários é que eu vou olhar as redes sociais, responder os e-mails, a não ser que eu já esteja no celular fazendo alguma outra coisa relacionada a trabalho, tá? E piscou ali uma mensagem, tudo, você já pega e já aproveita que você está ali e não está fazendo uma outra atividade. Mas você não para o que você estava fazendo, tá? Para você ir para o celular, para a rede social primeiro, tá ok? Determina horários específicos para você fazer isso. Tá? Senão você não tem foco, você fica parando o tempo inteiro e o seu trabalho não rende, você se torna altamente improdutivo. Tá ok? E outra coisa importante, não adianta você falar assim, não, eu vejo 2 vezes por dia, eu defini que vai ser 2 vezes por dia, só que nesse horário que você definiu, você começa e não para mais, você fica 3 horas. São só 2 vezes por dia, mas cada hora que eu paro para ver o e-mail e o WhatsApp, aí eu fico 3 horas ali. Também não adianta. Tá? Você tem que escolher qual que é o horário que você vai ver e qual que é a duração desse tempo que você vai destinar para as redes sociais, para os seus e-mails. Ok? Então vai ser 3 vezes ao dia durante 40 minutos. E 40 minutos é 40 minutos, é marcado no relógio. Acredite em mim, você vai se adaptar a isso que você estipular, tá? E você vai conseguir fazer o que tem que fazer. Porque você vai fazer de uma maneira mais direta, mais objetiva e mais focada. Se você sabe que você tem meia hora, tá? Que você determinou que você tem meia hora e depois você vai fechar, não vai mais ficar olhando, só vai pegar depois na manhã seguinte ou no final do dia, tá? Nessa meia hora, você vai responder o que tem que responder, você vai ver as mensagens do grupo, vai ver se tem coisa importante. A maioria das coisas não vão ser, tá? Vai ser piadinha, vão ser coisas assim que dá para deixar para depois. Quem tiver que responder, você vai conseguir responder, vai conseguir encaminhar uma mensagem, encaminhar, tá? Você vai se adaptar, tá? Mas você precisa definir esses seus horários e a duração desses horários, tá? Cada uma das vezes que você pegar nas redes sociais, quanto tempo no máximo você vai ficar, tá ok? Próximo item, coloque o celular longe de você. Coloque o celular longe de você enquanto você estiver trabalhando focado em alguma coisa. Se você está na execução de alguma atividade, e alguma atividade relacionada, óbvio, a um objetivo maior. Tá? Então, só lembrando, você tem aquele foco no objetivo, saber qual é a sua atividade importante, onde você está concentrando seus esforços, tá? Que resultado que você quer atingir, e esse resultado que você quer atingir tem algumas atividades. Essas atividades relacionadas ao resultado que você quer atingir, tá? É que você tem que fazer de uma maneira
altamente focada. Tá? E o celular, ele só atrapalha estando perto de você. Ah, Alexandre, mas eu já desabilitei a notificação. Não interessa. Não adianta, por exemplo, você desabilitar a notificação, ou seja, não vai ficar mais piscando, ouvindo um sonzinho lá, toda vez que tiver alguma mensagem. Só que mesmo sem ter a notificação, mesmo sem ter o som, você pega toda hora o celular. Então você está aqui digitando, fazendo algum trabalho, e de repente você pega, olha e vai ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, não tem. Ninguém me mandou mensagem. Aí você volta a trabalhar. Tá? Tem que focar de novo naquilo que você estava fazendo. Você já perdeu um tempo, já perdeu uma linha de raciocínio, o seu trabalho já está com mais erros, com pior qualidade. Aí você começa a trabalhar um pouquinho e fala assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa tal, aí você... Ou seja, não adianta desabilitar e você continuar olhando ali o celular e você ficar toda hora pegando no celular. Então, deixa o celular longe de você. Tem uma pesquisa recente que mostrou que hoje em dia um adulto ele pega em média o celular 100 vezes por dia, em média. Tá? Pegar sim, de pegar na mão para fazer alguma coisa com o celular, 100 vezes. Tá? Pode ser para fazer uma ligação, para atender o telefone ou para mandar uma mensagem para ver se tem alguma coisa no grupo. Tá? Não importa para quê. Em média 100 vezes. Eu conheço gente que pega muito mais do que isso. Tá? E tem hora que você pega o celular só para ver se mandaram alguma mensagem, alguma coisa que você está esperando, se tem alguma novidade e tal, não tem, aí você pega e larga ele. Tá? Então, dessas 100 vezes, vamos imaginar que tem algumas que você fica só alguns segundos no celular. Só que outras vezes você fica vários minutos. Tá? Você pega o celular, tem mensagem, aí você lê, responde, encaminha, ou alguém te mandou um vídeo, você assiste o vídeo ali de 5, 7 minutos, esse vídeo sugere outro vídeo. Tá? Então, tem vez que é rápido, tem vez que demora bem mais. Vamos imaginar que leve, em média, 1 minuto cada vez que você pega no celular. Às vezes serão só alguns segundos, às vezes vários minutos, mas dessas 100 vezes que a pesquisa mostrou, vamos supor que você fica 1 minuto, em média, com o celular na mão cada vez que você pega. Tá? 100 vezes são 100 minutos. Ou seja, 1h40 só de celular. Fora todas as outras coisas em que você desfoca, em que você poderia economizar tempo, em que você poderia estar mais concentrado, não ser interrompido. Eu estou falando aqui só de um vício dos tempos modernos, pegar o celular, tá, para ver alguma coisa. Só isso já daria mais ou menos aí 1h40 que você perde no seu dia. Tá? Aí, se você tiver que fazer aquela atividade, uma atividade qualquer, naquele dia e não pode atrasar, essa 1h40 que você jogou no lixo, o que vai acontecer? Você vai ter que esticar e ficar mais tempo no trabalho. Porque você tem que entregar aquela demanda naquele dia, tá? De trabalho. Ou então, se você não fica mais tempo no trabalho, o que acontece? Você vai sair no seu horário normal, só que se você jogou 1h40 no lixo mexendo no celular, o que acontece? Você produziu muito menos do que você produziria. Tá? Então, essas pausas, essas interrupções, essas distrações, ou faz você produzir muito menos, se o seu tempo ali no trabalho é fixo, ou então faz você ficar muito mais tempo no trabalho, caso o que seja fixo seja o trabalho que você tem que entregar. Tá? Então, das duas, uma. Ou você realizou muito menos, produziu muito menos, ou então você teve que ficar mais tempo no trabalho e você tirou esse tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais útil. Ok? E não adianta você deixar o celular do seu lado e falar assim, não, eu vou resistir, eu não vou pegar. Já automatizou isso de tantas vezes que a gente faz, e às vezes faz sem perceber. Esse movimento aqui, ó, pegar o celular, olhar, pegar o celular, olhar, pegar, isso aqui já está automático. Tá? Então, mesmo que esteja tudo desabilitado e você tem que desabilitar, ok? Você vai fazer o seguinte também, você vai dificultar o acesso ao seu celular. Se você está trabalhando, ele está do lado da sua mesa, a chance de você pegar e ficar vendo o celular algumas vezes durante a sua tarefa é muito grande. Agora, se o seu celular ele está numa sala ao lado, fechado no fundo de uma gaveta, tá, você não consegue fazer esse movimento automático e por mais que você pense no celular assim, será que alguém me mandou uma mensagem? Tá, o seu cérebro ele vai evitar fazer esforço.
você provavelmente vai pensar assim, o celular está lá guardado, não compensa ir até lá e pegar, depois eu vejo. Tá? Ou seja, dificulta o acesso ao seu celular. Ok? Outro item que eu coloquei aqui, negocie com as pessoas próximas a você. Tá? O que acontece? Às vezes, essa interrupção não é você interrompendo você mesmo. Tá? Peguei no celular, fui dar uma olhadinha, mandar uma mensagem para alguém, fui ver algum vídeo. Muitas vezes, são ligações, tá, que você recebe, ou se você trabalha em casa e está estudando, fazendo alguma coisa na sua casa, às vezes é o seu filho que te chama para brincar, ou então é o seu marido que te para, a sua esposa que te para perguntar alguma coisa, para falar de algum problema da casa, tá ok? O que você vai fazer? Quando for tarefa importante que você está realizando e você precisa do foco, você vai negociar antes com essas pessoas. Então, por exemplo, tem um horário que você definiu que todo dia você vai estudar lá na sua casa, de noite, para uma coisa importante, tá, que você está querendo, para um curso público, tá? Qualquer atividade que você vai fazer na sua casa. Você vai conversar antes com a sua esposa ou com o seu marido, falar explicando assim, eu reservei 1 hora todos os dias e nessa 1 hora eu não posso ser interrompido. Você vai explicar isso para o seu filho, tá? Se ele for muito pequeno e não entender, você vai pedir ajuda, tá? Da sua esposa, do seu marido, vai falar assim, essa hora aqui eu não posso ser interrompido. Tá? É 1 hora por dia, mas assim, eu preciso de silêncio, eu preciso de concentração, não posso ser interrompido. Tá? Só nessa horinha aqui. Aí depois, né, tudo bem, pode me falar comigo, tá? Mas eu preciso de concentração. Ou então, se você tem algo muito importante para fazer que não pode ser interrompido, tira o telefone do gancho. Ou então, se você tiver uma secretária, fala para a secretária, fala assim, até tal horas, tá, eu não estou para ninguém. Tá? Eu não posso ser interrompido, vou estar numa atividade que eu preciso de concentração, tá? Então, todas as coisas mais importantes, tudo já estão resolvidas, eu não estou esperando ninguém, tá? Então, qualquer pessoa que vier me procurar ou ligarem no seu ramal pedindo para transferir tudo, nas próximas 2 horas, tá? Eu não estou para ninguém. Tá? Ou seja, negocia com as pessoas próximas a você. Deixa elas saberem que você está fazendo algo importante, que você não pode ser interrompido, e peça ajuda dessas pessoas. Porque o que acontece? Isso eu já vi muito aluno, muito cliente, Alexandre, o que está no meu controle, aí tudo bem, aí eu faço. Só que quando vem o meu filho, a minha esposa, ou quando eu recebo uma ligação, aí não tem jeito. E com que frequência acontece isso? Pergunta. Eu falo, o tempo inteiro. Tá? Então não adianta você falar assim, não, eu desabilitei as notificações, tudo tal, mas assim, o tempo inteiro os outros que me param. Mas como são os outros fazendo e não eu, então não tem problema. Não, tem problema sim. Você não está sendo produtivo. Você não está tendo foco. Tá? Então você precisa, por mais que essa interrupção seja externa, o que você pode fazer para evitar ou pelo menos minimizar, diminuir a incidência disso daí. Tá ok? Outra coisa importante, coloquei aqui, trabalhe em local limpo, organizado e silencioso. O seu ambiente também interfere na sua produtividade e no seu foco. Tá? Então, se você estiver trabalhando numa mesa cheia de papéis espalhados, num local com muito barulho, muita gente perto falando sobre outros assuntos, um local que não está limpo, ou seja, um local carregado, pesado, cheio de ruídos, tá? Você não consegue ser produtivo. Tá? Isso daí é inconsciente, mas assim, um ambiente desse jeito que eu falei, tá? Ele acaba fazendo você diminuir a intensidade da sua energia e você, naturalmente, também tem mais dificuldade em focar. Tá? Então, o seu ambiente e a sua organização interfere diretamente no seu foco e na sua produtividade. Tá? Então, trabalhe em locais limpos, organizados e silenciosos de preferência. Coloque pequenas metas diárias. Por que eu coloquei isso daqui? Se você tem uma atividade que é muito grande, que você vai demorar algumas semanas para fazer, uma coisa importante, aí você não divide essa atividade em pequenas partes, a tendência é que você faça menos do que você poderia fazer naquele dia, se você tivesse colocado algumas metas. Tá? Então, por exemplo, você tem um projeto, né, onde você tem que entrar em contato com os possíveis fornecedores, depois você vai ter que fazer uma pesquisa na internet, depois você vai ter que ver o preço de alguns materiais. Tá?
por mais que o projeto em si seja grande e você vai ficar algum tempo, alguns dias, algumas semanas nessa atividade com foco nessa tarefa, coloca metas diárias, tá? Ou então pode ser até menos, pode ser assim, para as próximas 2 horas eu tenho que ter feito isso, ou pelo menos tantas ligações. Coloca pequenas metas, tá, ok? Daquele seu objetivo maior, porque daí a tendência é que você cumpra aquilo que você colocou como meta. Está no papel, você falou assim, tem que fazer isso, como se fosse um checklist. Aí você vai e cumpre. Se você deixar solto, tá, a sua mente sabe assim, uma tarefa grande, eu não vou terminar hoje de qualquer jeito, tá? Então, assim, aí você já começa a entrar naquele ritmo mais lento, mais em banho-maria, tá? Porque você sabe que é uma coisa mais complexa, que vai levar alguns dias, tá? Então, você precisa saber, assim, naquele dia, o que você tem que fazer? Quais as metas, mesmo que sejam pequenas, tá? Mesmo que sejam partes de um objetivo maior, de uma atividade maior, mas quais as metas daquele dia? Tá? O que você precisa alcançar? Aí, cada coisa que você faz, você vai ticando, vai tirando da frente. Isso aqui eu fiz, isso que eu fiz. Tá? É uma maneira de você se manter focado também, de você evitar distrações, interrupções, você ter ali a sua meta diária. Tudo bem? A gente vai falar mais da parte de planejamento em outro momento, mas aqui são algumas coisas pontuais para você trabalhar a questão do seu foco na tarefa. Tá? Para você não ser interrompido, para você manter o seu poder de concentração. E o foco no objetivo. Como que você mantém esse foco? Que é aquele mais amplo, é daquilo que você quer conquistar. Tá? Uma coisa muito importante, que eu coloquei aqui no primeiro item. Visualize todos os dias aquilo que você quer. Visualize aquilo que você quer o máximo que você puder. Quando eu falo visualizar, pode ser aquela visualização mental de você fechar os olhos e você imaginar aquilo que você quer. Isso funciona muito bem. Mas pode ser também você realmente ver aquele seu objetivo, num painel, por exemplo. Então, aquilo que você já deve ter escutado muita gente falar, cola a imagem daquilo que você quer, do carro que você quer ter, do objetivo que você quer ter, do valor que você quer ter na sua conta bancária, pega o seu objetivo e cola a imagem do que seria esse seu objetivo ali na geladeira, deixa ele na cabeceira da sua cama, deixa em algum lugar visível onde você possa olhar todos os dias. Alexandre, isso funciona? Funciona. Tá? Isso não é balela, isso não é uma coisa mística, isso não é mágica. Existe uma teoria por trás, eu não vou me aprofundar, mas o que acontece é o seguinte, aquilo que o seu cérebro vê várias vezes por repetição, ele entende que aquilo é importante, aquilo é prioridade. Tá? E aí o seu cérebro ele faz um foco seletivo naquilo. Tá? Porque o que acontece? Se você fosse prestar atenção em tudo o que acontece ao seu redor, em todos os estímulos visuais, auditivos, tudo que tem de informação ao seu redor, o seu cérebro travava, você não consegue. Então, o seu cérebro ele filtra as informações. Ele seleciona o que você vai prestar atenção e o que você vai descartar. Tá? É por isso que quando você decide trocar de carro e definiu qual carro você vai comprar, você sai na rua, parece que você só vê esse carro. Nossa, todo mundo decidiu comprar esse carro que eu vou comprar. Tá? Não é isso. É porque você está com foco agora naquilo. E aí, o que o seu cérebro faz? Tudo que tem a ver com aquele seu foco, ele identifica muito fácil. Tá? O seu cérebro e a sua mente, ele tem visão periférica e ele percebe coisas que estão relacionadas com aquilo que está em foco inconscientemente para você. Tá? Por isso que uma mulher, quando está esperando bebê, tá? Ela sai na rua, parece que só vê mulher grávida. Porque assim, chama atenção, tá? Ela foca naquilo. Tá? E ela despreza o que não tem a ver com aquilo que está em foco. Então, você olhar todos os dias para aquilo que você quer, para o objetivo que você quer realizar, para o resultado que você quer alcançar, vai fazer o seu cérebro colocar aquilo automaticamente em foco. E aqui eu estou falando do foco no objetivo. Não é aquele foco da execução, é o foco daquilo que você quer. Tá ok? Aí vai ser muito mais difícil o seu cérebro se interessar por outras coisas que não tem nada a ver, que tiram você do caminho. Aquilo fica gravado lá, assim, não, é isso aqui que eu tenho que buscar, é isso que eu quero.
Tá? O seu cérebro, ele não distingue muito o real do imaginário. O seu cérebro racional, sim. Tá? O seu cérebro inconsciente, não. Real do imaginário, presente, passado, futuro. O que você coloca de informação, tá, de uma forma repetida lá dentro, ou repetida, ou então com intensidade emocional, tá? Não vou me aprofundar nisso daqui, mas o seu cérebro grava aquilo como sendo uma crença, como sendo importante, como sendo uma memória de longo prazo, que você não vai esquecer tão rápido, tá? Repetição, tá? E forte impacto emocional. São as duas formas de você gravar as informações, de você fixar, tá? Então, você visualizar esse seu objetivo todo dia, o seu cérebro entende assim, opa, eu já sei o que eu tenho que buscar. E ele começa a focar em coisas que antes ele não focaria. Ele começa a perceber coisas no ambiente que ele não perceberia. Então, quando você coloca alguma coisa em foco e olha todo dia aquilo, você manda para a sua mente essa informação, ó, isso que eu estou buscando, você está vendo o tempo inteiro aquilo, tá? O seu cérebro dá um jeito de chegar naquele resultado. Aí você faz uma ligação para uma pessoa que você não faria, porque está relacionado aqui, a pessoa pode te ajudar. Ou então, quando você está vendo um monte de notícia, um monte de propaganda, o seu cérebro, coincidentemente, bate o olho naquilo que tem a ver com o que você está buscando, com o que você está precisando. Ou numa festa, você acaba caindo numa rodinha onde tem um grupo de pessoas falando sobre aquilo. Tá? Ou seja, o seu cérebro ele funciona como se fosse um radar. E ele vai captando as coisas que estão no ambiente, tá? Por mais que você não perceba isso, que não seja racional, e ele vai filtrando. Isso aqui eu desprezo, isso me interessa. Isso está em foco. Isso eu desprezo, isso está em foco. Tá? Aí as coisas começam a acontecer meio que por mágica. Não é. É que aquilo está em foco na sua mente. Ok? E essa visualização daquilo que você quer tem que ser sempre no positivo. Tá? E como se você já tivesse realizado aquilo. Por exemplo, se você quer mudar de emprego, você tem que visualizar o emprego novo que você quer. Que cargo que é? Como que você vai se vestir nesse emprego? Qual que é o seu salário? É assim que você tem que se ver. É assim que você tem que criar essa imagem, seja ela mental ou seja ela fixada no mural. Tá? Porque se você criar daquilo que você não quer, tá? Por exemplo, assim, eu não quero mais esse emprego. Aí o que você fica olhando ou pensando todo dia é aquele emprego que você não quer. Aí você fica assim, eu quero sair desse emprego, quero sair desse emprego. Mas você está pensando naquele emprego, o que você está colocando em foco? Aquele emprego. O seu cérebro inconsciente não entende o não. Eu não quero esse emprego, não quero esse emprego, não quero esse emprego, mas a imagem que vem, o que é o tempo inteiro na sua cabeça? Desse emprego. Tá? Eu não quero ser pobre, eu não quero estar na dívida, eu não quero estar na dívida, eu quero sair das dívidas, eu quero sair das dívidas. Quero deixar de ser pobre, quero deixar de ser pobre. Você está focando no quê? Dívidas e pobreza. Tá? Então você vai focar sempre no positivo. Você não vai focar e nem imaginar, visualizar aquilo que você quer deixar de ter, e sim aquilo que você quer alcançar. Tá? Então esse é um ponto muito importante. Não visualiza a coisa errada. O que você foca, expande. Se você focar na dívida, no medo de ser demitido, é isso que você vai expandir. Tá? Quem foca no medo de ser demitido, fica o tempo inteiro com medo e pensando na demissão, ai meu Deus, não posso ser demitido, não posso ser demitido, não posso ser demitido, mesmo que inconscientemente, tá? Você acaba fazendo alguma coisinha que te leva mais próximo ali da demissão. Porque essa imagem é isso que está registrado o tempo inteiro na sua mente. Então foca naquilo que você quer, na promoção, no aumento de salário, tá? Foco no seu objetivo e não naquilo que você não quer mais, tá? E você vai visualizar esse seu objetivo já realizado. Então, por exemplo, você quer emagrecer, quer perder 15 quilos e você entrou na academia, bacana, tudo. Quando você for visualizar esse seu objetivo, para você não sair do foco, tá? Não ir comer doce, não esmorecer, ou seja, para você permanecer ali no foco do seu objetivo, você não vai visualizar, por exemplo, você na academia o tempo inteiro. Primeiro, porque isso não é o seu objetivo, fazer academia. É uma forma de você chegar no seu objetivo, mas o seu objetivo não é a academia. Tá? E segundo, que você tem que pensar em algo que seja prazeroso, para o seu cérebro entender assim, nossa, eu quero muito isso, eu vou correr atrás disso. O fazer academia, na maioria das vezes, não é prazeroso. O que é legal é o resultado que ela proporciona.
Tá? Então, você tem que imaginar você o quê? Com o corpo que você já quer. Tudo bem? Tá? Com o corpo que você já quer, entrando naquele vestido que hoje não entra. Ou seja, você vai imaginar o seu objetivo já realizado e sempre ele no positivo. Você, no novo cargo, você com aumento de salário, você empreendendo, tá? uma empresa de sucesso. Ok? Então, você vai focar não naquilo que você não quer, e sim no seu objetivo e nele já realizado. Não no trabalho que você vai ter, do processo que você vai fazer até chegar lá. Tá? Então, visualização. Isso é muito importante para você manter o seu foco no objetivo. Tá? Outra coisa importante é você saber o que tem por trás desse seu objetivo. Tá? Então, se você fala assim, eu quero sair desse emprego, quero empreender, para que você quer empreender? Para que você quer emagrecer? Para que você quer passar no concurso público? Para que você quer morar fora do país? Tá? Esse seu para quê? Porque assim, tudo que você busca, existe um valor por trás dele. Eu busco ter mais dinheiro. Tá? Qual que é o valor que está por trás disso? É mais conforto que você quer? É mais liberdade? É mais segurança? Tá? Eu estou buscando um relacionamento. Tá? O que está te faltando, né? Para você querer ter um relacionamento? O que existe por trás desse objetivo que você disse que quer alcançar? Você saber o benefício por trás do seu objetivo, tá? Tem a ver com o seu propósito, tem a ver com seus valores. Isso é muito forte para você não desfocar desse seu objetivo. Porque assim, você vai receber outras ofertas, você vai ter contato com coisas que aparentemente vão dar um resultado mais rápido. Tá? Ou seja, vão ter coisas tentando tirar você do caminho. Tirar você do foco e do olhar daquilo que você quer alcançar. Tá? E você ter um porquê muito forte, não é assim, emagrecer por emagrecer. Eu quero aumentar meu salário, eu quero subir de cargo numa promoção, porque nem sei porquê, todo mundo fala que é legal, tal, então, porque eu quero. Não, você tem que ter o seu porquê. O seu motivo por trás do objetivo, tá, é um aliado fortíssimo para você manter o foco no seu objetivo. Tá ok? Coloque emoção naquilo que você busca. Por isso que eu falei de como que o cérebro funciona, ele funciona muito mais no lado emocional do que no lado racional. O que você precisa, o seu objetivo, como chegar lá, o seu planejamento, pode ser tudo isso no racional. Só que para você se manter fiel a ele, você tem que ter um motivo emocional. Esse motivo emocional é seu. Tá? Mas se for uma coisa assim muito, eu tenho que fazer porque isso vai ser bom para a minha saúde, tá? Às vezes não é tão forte assim para você manter o foco naquilo. Agora, se for pelo seu filho, para viver mais, né, ou para conseguir alguma coisa que você gosta muito, tá? Ou seja, coloca alguma coisa emocional ligado a esse seu objetivo. Tá? Quem que vai ter orgulho de você? Que prazer que você vai ter? Que vida que você vai ter depois? O que você vai proporcionar para o seu filho? Ou então faça um pacto com ele, com a sua família. Envolva eles nesse seu objetivo, nesse seu projeto. Tá ok? Próximo item. Coloque prazo. Se não tiver prazo, a sua mente deixa para depois. Ela não sabe para quando que ela tem que fazer aquilo. Tá? Um objetivo sem prazo não é um objetivo, ele é só um sonho. Eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, isso. Para quando é? Não sei. É um sonho, não é um objetivo. A partir do momento que você estipulou um prazo, aqui você já tem um objetivo. Pode ser que você tenha que melhorar outras coisas, planejamento, os recursos que você tem, mas agora você já tem um objetivo. Se não tiver prazo, fica solto. Tá? E quando tem prazo, você pode perceber que geralmente a gente faz as coisas que tem que fazer encostando no prazo. Tá? Então, entrega ali a declaração de imposto de renda no último dia, faz o TCC na última semana, você teve o ano inteiro para fazer, mas você faz na última semana. Tá? Você deixa as coisas sempre para a última hora. Tá? Por quê? Porque tinha um prazo, então quando você fala assim, não preciso fazer agora, lembra do prazer imediato? Por isso que a gente falou dele. Seu cérebro busca também prazer imediato. Tá? Então, quando ele sabe que tem que fazer uma atividade, só que existe alguma coisa mais gostosa para fazer naquele momento, ele fala assim, deixa eu fazer essa coisa mais gostosa, tá? Porque eu tenho tempo ainda para fazer aquilo. Aí, quando está chegando perto do prazo, você não tem tempo, aí vem a questão da sobrevivência.
do perigo. Opa, se eu não fizer, a sobrevivência não precisa ser literal, tá? Eu vou morrer, não é isso. Tá? Mas assim, eu posso perder o emprego, tá? Eu posso ser prejudicado, eu posso perder o prazo daquela prova. Tá? Então, quando está chegando perto do prazo que você tem que entregar, por mais que você queira o prazer imediato, você acionou o seu cérebro reptiliano, seu cérebro primitivo, que ele vai falar assim, opa, perigo, aí você pega e faz, porque está perto do prazo. Então, quando você não coloca prazo, fica solto. Então, quando você fala que vai iniciar uma dieta, ou que você vai desenhar um projeto novo de um empreendimento que você quer fazer, qualquer coisa assim, você não tem um prazo de alguém de fora cobrando. Tá? Porque o objetivo é seu. Emagrecer, ou então abrir uma empresa, ler aquele livro. Tá? Se você não começar a ler agora, deixar para ler depois, ninguém vai estar te cobrando. Tá? Porque é uma coisa para o seu desenvolvimento, um benefício para você. Tá? E como não tem prazo, não tem ninguém te cobrando, tá? A tendência é que você coloque coisas gostosinhas na frente, o prazer imediato. Por isso que é importante você colocar um prazo e você atrelar uma emoção a esse seu objetivo que racionalmente você determinou. Tá? O objetivo racional coloca alguma coisa emocional junto em cada nele. Ok? E coloca também prazo. Aí o prazo, ele já aciona o seu cérebro primitivo. Opa, tá, eu tenho que fazer, e se eu não fizer, eu estourei o prazo, então eu vou perder em algum sentido, vou me prejudicar em algum sentido. Aí o seu cérebro quer evitar isso. Aí ele pega e faz. Ok? Por último, uma última dica para você manter o foco no seu objetivo. Meditar. Meditação. Meditação é uma técnica milenar, ok? Antes, anos atrás, décadas atrás, a maioria das pessoas associavam meditar com você ficar de perninhas cruzadas lá no alto de uma montanha. Tá? Meditação não é isso. Meditação é você acalmar os seus pensamentos. Tá? É você diminuir, tá, as frequências e os barulhos externos e você se concentrar mais no que está acontecendo agora, no momento, em você, tá? Como se fosse, né, sossegar e acalmar os seus pensamentos. E a meditação, se você for pesquisar, ela tem uma série de benefícios com relação à sua saúde, à sua longevidade, no tratamento da dor, no foco, na qualidade do seu trabalho. Tá? Então, aqui eu estou mais voltado à parte da produtividade. Tá? Só que saiba que, fora a questão da produtividade, meditar também te ajuda em vários outros fatores, principalmente fatores com relação à sua saúde. Tá? E você não precisa ser um expert em meditação ou ficar meditando 1 hora por dia. Se você começar com 5 minutos por dia, já está ótimo. E mesmo que você nunca meditou, não saiba meditar, não tem problema. Hoje existe um monte de aplicativo, tá, que guia você nessas meditações, mais demoradas ou mais rápidas. Tá? Então você escolhe qual aplicativo você quer usar. Se você for no YouTube e digitar lá meditação guiada, vai aparecer uma infinidade de coisas. Aí as pessoas vão falar exatamente o que você tem que fazer. O tipo de respiração, vai ter uma música de fundo, elas vão estar falando de uma forma relaxada, tá? Ou seja, elas meditam com você, elas te ensinam a meditar, tá? Procure então, pode ser aplicativo, pode ser o vídeo, aquele que você mais gostar. Começa com 5, 10 minutos por dia, já é mais do que suficiente. De preferência na parte da manhã, logo ao começar o seu dia. Tá? Você vai ver a diferença que isso faz depois no seu poder de foco e no seu poder de concentração. Tá? Não quero me aprofundar em outros estudos e teorias, mas só para você saber aquilo que você faz nas primeiras horas do seu dia, tá? Principalmente na primeira hora, determina como que vai ser o seu dia. Se você começar o dia já meditando, tá? E focando naquilo que você quer, visualizando aquilo que você quer, aquela visualização do seu quadro, visualização mental, se você fizer logo pela manhã, tem mais poder ainda, tá? Você muda o seu poder de foco, de concentração e o seu poder de realização e produtividade. Tudo bem? E aqui no último slide, quem quiser se aprofundar nessa questão de foco, tá? No poder da energia concentrada, tá? Existem vários livros, vários materiais que falam só sobre foco e realmente é um tema muito amplo,
dá para a gente falar aqui durante horas, tá? Tem livros que falam só sobre isso, tá? Essa aqui é uma literatura que eu indico, esse livro Essencialismo, tá ok? Essa aqui é a capa do livro, e ele fala exatamente desse conceito, tá? Que está mostrando aqui nesse desenho. Então, você tem aqui, tá? Por exemplo, uma pessoa que não foca em alguma coisa, ou seja, toda a energia dela, e você pode entender energia como o seu tempo, o seu dinheiro, todos os recursos que você tem, inclusive a sua energia física mesmo, distribuídas aqui em várias coisas diferentes. Aí olha o que acontece, você avança ou se melhora um pouquinho em cada coisa. Mas esse um pouquinho em cada coisa, às vezes, não é suficiente para você chegar num alto desempenho, para isso ter algum reflexo na sua vida profissional, na sua vida financeira. Ok? Isso aqui é uma pessoa sem foco, que distribui a energia dela para várias áreas diferentes, para vários pontos diferentes. Ok? É o Sol, naquele exemplo, pegando ali uma área grande. E aqui seria você com a lupa concentrando ali os raios do Sol. Tá? Quando você pega toda a sua energia, a sua concentração, aí você foca num único ponto, o que você faz com o seu resultado é exatamente isso aqui. Ó. Tá? É como se aqui você tivesse vários vetores, cada um em um sentido e uma direção diferente, tá? E cada um com uma intensidade diferente. Quando você pega e coloca todos no mesmo sentido, na mesma direção, tá? O valor desse vetor, vamos assim dizer, tá? O resultado dele é muito maior. Tá? Lembra sempre daquela frase, o que você foca, expande. Tá ok? Então, aqui você entendeu o conceito de foco, o porquê que é importante, o que é foco, o porquê que a gente tem dificuldade em focar, quais os tipos de foco que existem, como que você faz para focar em um e como que você faz para focar em outro, como que funciona o seu cérebro e por que que isso às vezes atrapalha, né, o seu poder de concentração, de foco. Tá ok? Então, as coisas principais com relação ao foco, você viu e você aprendeu nessa aula. Eu quero que você faça o quê? Aquela lista, tá, com coisas para você melhorar o seu foco na sua tarefa e no seu objetivo, tá? Coloca em prática. Não deixa isso virar apenas informação, você assistiu a aula e não fez nada com aquilo. Coloca em prática. Outra coisa que eu quero que você faça é o seguinte, pega ali o seu caderno, onde você está fazendo as anotações do curso, e lista quais são as coisas que mais têm tirado o seu foco atualmente. Tem sido TV? Tem sido as redes sociais? Tem sido os seus amigos? O happy hour? Tem sido, talvez, propagandas e promessas de coisas mágicas e mirabolantes que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia? Aí você larga aquilo que você estava fazendo ali há um tempo e você tenta uma outra coisa porque pareceu uma proposta muito boa. Tá? Ou seja, o que tem tirado o seu foco? O que tem desviado você do seu objetivo? O que tem desviado você da sua concentração e da sua disciplina na hora de executar suas tarefas? Tá? Lista todas essas coisas, você vai perceber que tem muito mais coisa que tira o foco do que você imaginava no começo, porque tem coisas que você nem percebe. Só quando você para pensar que você se conscientiza. Tem coisa que virou tão comum já que você nem percebe. Tá? Então, lista tudo que tira o seu foco, tá ok? E para pensar, cada uma das coisas que você listou, com que frequência que acontece? É todo dia? 2 vezes por semana? E quando acontece, quanto tempo isso te toma? 10 minutos? 1 hora? 3 horas? Tá ok? Tá? Para você começar a ficar consciente dessa questão, tá? Tanto do tempo que você perde e o quanto você se desfoca. Volto a repetir, todas as pessoas de muito sucesso, todas as pessoas que têm tempo livre, que produzem acima da média, que geram resultados extraordinários, tá? Todas as pessoas têm um poder de foco muito grande. Elas sabem exatamente aquilo que elas querem, elas sabem falar não para outras coisas que não têm a ver com aquilo, elas sabem pagar o preço, elas sabem renunciar a um prazer imediato para ganhar mais lá na frente, tá? E elas têm um poder de foco de execução muito grande. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Tá chovendo? Não tem problema. Vai chovendo mesmo.
Tá? Acordei meio indisposto, tudo, vai indisposto mesmo. Tá ok? Então, poder de foco. Tá? O foco no seu objetivo e o foco na sua tarefa. Sem distração, aí de uma maneira concentrada e dizendo não, renunciando àquilo que te atrapalha. Ok? É isso aí. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.